Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero também estar cumprimentando os nossos queridos irmãos internautas com a paz do Senhor. E quero convidar aos meus irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Salmos, capítulo 37, versículo 3. Amém? Irmãos, hoje nós estamos em um culto de jovens. Eu sou jovem, eu sei que a Mayla é jovem, eu sei que o Roger é jovem, mas eu quero saber aqui quem mais é jovem. Eu quero que levante a mão e dê um glória. Aleluias. Eu sou jovem e eu decidi obedecer e servir a Cristo. Amém? Vamos estar lendo então agora Salmos 37, versículo 3. Diz assim: confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Amém? Irmãos, esta palavra, ela é muito forte. E eu costumo dizer que esses 3 versículos são uns dos versículos que eu mais gosto da Bíblia. Porque eles são tão simples, mas ao mesmo tempo eles são tão complexos. Porque nós não podemos só ler esses versículos, mas nós temos que perceber a importância do conteúdo que esses versículos querem nos passar. Porque no capítulo 37, fala sobre a prosperidade dos ímpios. E fala sobre também a nossa prosperidade, dos justos. Mas no versículo 1 e 2, diz que nós não devemos ter inveja, ou nós não devemos invejar aquilo que o ímpio tem. Porque nós sabemos que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem é aquilo que Deus tem preparado para nós. Ou seja, o que Deus tem preparado para você é muito melhor e muito maior daquilo que nós pensamos e daquilo que nós imaginamos. E o nosso coração tem que estar ligado com aquilo que Deus quer para nós. E eu consigo perceber que às vezes nós nos sentimos preocupados, mas na palavra de Deus diz: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Isso quer dizer, meu irmão, que quando faltar alguma coisa na sua casa, não é para você ficar preocupado, porque você não tem, mas é porque você tem que crer que você vai ser alimentado. Você tem que crer que se faltar alguma coisa, o Senhor proverá, porque o nosso Deus é Deus de providência. E às vezes nós estamos angustiados e pensamos que não vamos conseguir e invejamos aquilo que o outro tem. Mas a palavra de Deus em Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não vai te faltar nada, meu irmão. Então por que estás tão preocupado? Por que está abatida a tua alma? Por que nós nos sentimos tão preocupados? Sabe que às vezes quando nós nos preocupamos demasiado, é porque nós não estamos vivendo pela fé. E sabe o que é viver pela fé? Viver pela fé é viver sabendo que aquilo vai acontecer. Mesmo nós não temos visto ainda que aconteceu. E em 2 Coríntios 5:7 diz: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Nós temos que viver pela fé, acreditando que vai acontecer e não acreditando somente naquilo que nós estamos vendo. Então eu te pergunto nesta noite: por que estás tão preocupado? Por que a tua alma está abatida? Em Isaías 43:2 diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e pelos rios tu não te submergirás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não arderá em ti, porque
porque eu, Senhor teu Deus, eu estou contigo e te ajudo. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Aleluias! O Senhor está nos dizendo nessa noite que Ele vai tirar toda essa preocupação que está no nosso coração e vai transformar em paz. O Senhor vai tirar, mas você precisa crer nisso. Você precisa acreditar que isso vai acontecer. Depois no versículo 4, como eu li, diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Em outras versões diz que a sua felicidade esteja no Senhor. Irmão, com isto, o Senhor Ele está nos dizendo que Ele quer que o nosso prazer esteja nele e na sua presença, e não nas coisas do mundo. Quem esteve nas passadas 24 horas, sabe que nós estivemos falando sobre as coisas do reino e sobre as coisas do mundo. E nós sabemos que nós e a nossa carne, nós vamos preferir fazer outras coisas do que estar na presença do Senhor. Nós vamos ter mais prazer em estar fazendo outras coisas do que estar na presença do Senhor. Mas um pregador da Inglaterra chamado Maud Royden, ele nos diz: quando você não tem mais nada a não ser Deus, então, pela primeira vez, você se torna consciente de que Deus é suficiente e deve ser prioridade. Eu vou ler outra vez, porque eu acho que algumas pessoas não entenderam. Quando você não tem mais nada a não ser Deus, então, pela primeira vez, você se torna consciente de que Deus é suficiente e deve ser prioridade. Deus deve ser prioridade na sua vida. Deus, Ele não deve ser importante. Deus deve ser prioridade. E para que a segunda parte deste versículo se cumpra, e Ele te concederá o que deseja o teu coração, nós temos que nos esforçar para manter Deus neste lugar de honra, para manter Deus neste lugar de prioridade. Nós sabemos que muitas pessoas cometem um erro de se agarrarem às coisas que possuem, de se agarrarem às pessoas que ela tem do seu lado, do que se agarrarem a Deus. Elas estão pensando que Deus pode ficar em segundo plano, mas não é bem assim, porque Deus, Ele tem que ser prioridade nas nossas vidas. Em 1 João 5:21 diz: meus queridos filhos, se afastem de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no vosso coração. Se afaste de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no seu coração. Sabe aquele amigo que te chama para sair justamente na hora do culto? Sabe aquele filme que começa justamente na hora de vir para o culto? Então, essas coisas estão tentando tirar o lugar de Deus no seu coração. E você não pode deixar que isso aconteça, porque Deus, Ele não quer te perder por nada. Deus, Ele não quer te perder por uma casa nova. Deus, Ele não quer te perder por um iPhone. Deus não quer te perder por um carro. Deus não quer te perder por um trabalho. Deus não quer te perder por uma faculdade. Porque Deus, Ele quer ser tudo na sua vida. Ele quer ser prioridade. E nada, meus irmãos, nada pode ser maior do que Deus nas nossas vidas. Em Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós percebemos que é desejo de Deus que nós venhamos prosperar nesta terra. Eu não estou dizendo que você não pode ter coisas, ou você não pode possuir, ou você não pode conquistar. Não. Eu só estou dizendo que você não pode deixar que essas coisas, que por sinal foram Deus que te deram, você não pode deixar que essas coisas tirem o lugar de Deus do seu coração. Às vezes, quando nós recebemos coisas, nós sabemos que foram duas pessoas que nos deram. Ou foi Deus, ou foi o diabo. Sabe por que eu digo que o diabo também te dá coisas? Porque o diabo, ele te dá certas coisas com a intenção de tirar você do caminho de Deus.
Porque Deus, Ele só te dá algo quando você está preparado para receber. E quando você estiver preparado, Deus vai saber que você vai ter sabedoria para desfrutar desse presente que Deus te deu. Mas quando quando você recebe alguma coisa que vai te afastar dos caminhos do Senhor, você pode ter a certeza que essa coisa não foi Deus que te deu. Porque depois você vai começar a arranjar desculpas para estar na casa de Deus. Ah, porque eu não tenho tempo para orar. Ah, porque eu não tenho tempo para jejuar. Ah, porque ir para minha casa do campo que eu recebi é mais gostoso. Ah, porque estar na minha casa na praia que eu recebi é mais gostoso. Irmãos, essas coisas não vão te levar a lado nenhum. E isso só está fazendo com que você perca a chama que Deus te deu. Isso só vai fazer com que o Deus que existe dentro de você se apague. E nós sabemos também que quem esteve nas 24 horas também sabe que quando mais buscamos as coisas dos céus, mais as coisas dos céus vão tomar o controle das nossas emoções e controle dos nossos sentimentos. E nós sabemos que quanto mais buscamos a Deus, mais Ele vai nos mostrar os sonhos que Ele tem para nós. Quanto mais buscamos a Deus, mais Ele nos vai dar dons espirituais, dons de cura, dons de milagre, dons de maravilha. Quanto mais buscamos a Deus, mais Ele vai nos dar o dom da sabedoria. E é esse dom da sabedoria que Ele quer te dar, para você saber usufruir e para você saber como lidar com aqueles presentes que Deus te dá. Quanto mais buscamos a Deus, mais Deus irá nos encher, mais Deus irá encher o nosso coração e o nosso eu irá desaparecer. E chegará um dia em que você poderá dizer: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Aleluias! Meu amado irmão, Deus, Ele não quer te perder por nada. Deus não quer te perder por nada. Como eu disse, é do desejo de Deus que nós vemos prosperar. E isso mostra em Salmos 1, eu vou estar lendo, do 1 ao 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, é do desejo de Deus que nós vemos prosperar. Mas também em Salmos 42, do 1 ao 2 diz: como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A corça é um animal de pequena estatura, e ela tem um olfato que é impressionante, porque a corça, ela anda dias e dias no deserto, e ela tem, depois quando ela sente sede, ela tem um olfato que ela consegue sentir as correntes, ela consegue sentir metros de profundidade as águas passando por ela. E ela vai caminhando, percorrendo essa corrente até encontrar a fonte. Como será que nós temos feito que nem a corça? Será que nós temos ansiado tanto por Deus, que nós percorremos correndo, gritando, chorando, com desespero para estar na presença de Deus, para achar a fonte que é Cristo? Será que nós temos feito como a corça? E eu quero te perguntar, será que você anseia tanto por Deus, quanto você anseia quando você pensa que perdeu o celular? Você já viu uma pessoa quando pensa que perdeu o telefone? Ai meu Deus, cadê meu Deus? Ai meu Deus, é meu telefone. Irmãos, eu sou assim. Eu já fui assim. E quando eu perco meu telefone, eu fico: ai meu Deus, cadê? E será que nós temos ansiado tanto por Deus, a ponto de a gente dizer: Deus, cadê você? Deus, eu quero estar na tua presença. Deus, eu quero ver a tua face. Deus, eu quero falar contigo.
Aleluias! Este versículo, irmãos, no versículo 5, depois diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Quando diz entrega, eu penso que não diz somente entrega o teu caminho, mas diz: entrega os teus sonhos, entrega os teus pensamentos, entrega os teus desejos, entrega o teu coração, entrega aquilo que você precisa, entrega para Deus. Porque a palavra de Deus diz que se confiarmos nele, tudo ele fará. E quando aqui fala em entrega, entrega requer um compromisso. E um compromisso não é só vir ao culto de domingo. Um compromisso é 24 horas por dia, todos os dias. Porque Deus, Ele quer ter um compromisso com você. Deus, Ele quer poder andar contigo na escola, na rua, na cidade. Deus quer poder andar contigo do seu lado, no mercado, no trabalho. Deus, Ele quer um compromisso com você. E Deus, Ele não quer uma entrega de 50%. Deus, Ele não quer uma entrega de 80%. Deus, Ele quer uma entrega de 100%. Deus, Ele quer que você hoje se entregue a 100%. Quando nós estávamos em Espanha, nós ficamos lá 4 dias, a caravana que foi para a Espanha. Nós ficamos lá sexta, sábado, domingo e segunda. E no domingo, a Mayla foi chamada para dar uma palavra aos nossos irmãos de Bilbao. E sábado era suposto ter chovido. E ela disse que ela viu a previsão do tempo. E na previsão do tempo dizia que era 80% de probabilidade de chover no sábado. No entanto, não choveu. E sabe o que ela concluiu? Ela concluiu que 80% não significa nada. Ou seja, 80% da nossa vida, para Deus, não significa nada. Porque o que Deus quer de nós é 100%. Aleluia! Deus quer 100%. Deus não quer 50%. Não é metade. Deus não quer, ou é tudo ou é nada. Deus hoje está dizendo para você que Ele te quer 100%. Ele não quer te partilhar com nada. Ele não quer que você troque Ele por nada. Porque Jesus, Ele te quer por todo, por completo. Jesus te quer a 100%. Aleluias. E quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós confiamos nele por completo. Só que Deus, meu irmão, eu estou dizendo isso, que Deus, Ele quer uma entrega. Só que Ele quer por completo, porque Ele não quer que você viva uma vida de aparência. Ele não quer que você esteja hoje aqui levantando a mão e dizendo glória a Deus, mas amanhã você está no trabalho brigando com os seus colegas. Jesus, Ele não quer que você hoje esteja aqui e levante a sua mão e diga aleluia, mas amanhã você está na sua escola dando mau testemunho de Cristo. Jesus, Ele não quer que você hoje esteja aqui só para mostrar que você esteve, só para marcar presença, enquanto a sua cabeça está na sua casa, nas coisas que você tem para fazer, nas contas que você tem para pagar. Jesus, Ele te quer aqui hoje. Amém? Jesus, Ele não quer que você venha aqui e cante em cima do altar. Jesus, Ele não quer que você esteja aqui partilhando e dizendo que partilha da mesma fé que os seus irmãos, quando na verdade na rua você não é exemplo. De que vale isso, meus irmãos? Não vale nada. Então hoje, nessa noite, eu quero te dizer que nós devemos nos entregar, mas é por completo. E no versículo 5 diz, por último diz, confia nele e tudo Ele fará. Irmãos, quando confiamos no Senhor, sabemos que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Quando confiamos no Senhor, sabemos que Ele irá nos levar debaixo das suas asas e Ele nos irá proteger. Quando confiamos no Senhor, sabemos que Ele irá nos guardar, sabemos que Ele irá nos guiar, sabemos que Ele irá guiar o nosso caminho, os nossos passos. Quando confiamos no Senhor, sabemos que é Ele que nos prospera.
Quando confiamos no Senhor, sabemos que Ele concederá os desejos do nosso coração e sabemos que tudo Ele fará na nossa vida. Amém? E é interessante, irmãos, porque eu vejo que ninguém consegue ter um relacionamento com quem não confia. Imagine só, imagine você, homem, com a sua namorada, com a sua esposa. Será que você teria um relacionamento com ela se você não confiasse nela? Essa confiança iria gerar ciúme, iria gerar, ai meu Deus, o que ela está fazendo? Ai meu Deus, ai. Será que você teria um relacionamento com alguém que você não confiasse? Da mesma maneira, eu te digo que é impossível você ter um relacionamento com Deus se você não confiar nele. É por isso que aqui, em várias passagens da Bíblia, está dizendo, confia nele. E nesses 3 versículos, diz confia no Senhor 2 vezes. No início, no versículo 3, diz confia no Senhor e faz o bem. E no versículo 5 diz confia nele e ele tudo fará. 2 vezes repetido confia. Certamente é porque ele quer dizer que é para você confiar mesmo. E para você deixar você viver completamente na dependência do Senhor. Porque é isso que acontece com alguém que quer viver na dependência do Senhor. Sabe que confiar em Deus é também viver a plenitude do Espírito Santo? Porque você sabe o que é viver a plenitude do Espírito Santo? Viver a plenitude do Espírito Santo é você dizer assim, toma, Senhor. Toma, essa é a minha vida. Eu te dou, eu quero ser totalmente controlada por Ti. Eu quero que o Senhor controle todo o meu ser, não só os meus caminhos, mas eu quero que o Senhor me comande, eu quero que o Senhor guie as minhas palavras, eu quero que o Senhor coloque na minha vida. Amém? Deixar ser totalmente controlado pelo Espírito Santo. É a frase que está lá em cima, na clínica pastoral, que está dizendo que a nossa vida tem que ser em todas as áreas. Irmão, é em todas. Não é você falar assim, Senhor, a minha vida financeira, o Senhor pode controlar, tá? O Senhor me faz prosperar, me dá um carro novo, me dá uma casa nova, me dá um trabalho novo. Senhor, mas a minha vida amorosa deixa que eu comando. Senhor, eu que sei com quem que eu vou namorar, com quem que eu vou casar. Eu que sei. Mas não, o Senhor está te dizendo através de uma frase que o nosso pastor Robson disse, que está lá em cima. Se você quiser ir ver, você pode ir lá ver. Está dizendo que a nossa vida, a sua vida, tem que ser em todas as áreas, irmão. Em todas as áreas, controlada totalmente pelo Senhor Espírito Santo. Ele está te dizendo nessa noite, meu filho, me dá a sua vida que eu quero te comandar, eu quero te controlar. Aleluias. E às vezes nós ficamos preocupados, de novo, e não sabemos por que estamos passando por essa situação. Nós não sabemos por que Deus está permitindo que isso aconteça na nossa vida. Senhor, por que tanta dificuldade? Senhor, por que tanta tribulação? Senhor, por que tanto deserto? Mas em João 13:7, quando o Senhor está lavando os pés aos seus discípulos, Simão Pedro, ele diz assim, Senhor, Tu lavas os pés a mim? Senhor, Tu que és o grande, o magnífico, Senhor, Tu que és o princípio e o fim, o alfa e o ômega, Senhor, Tu que és o rei, lavar os pés a mim? Que sou sujo, que sou pecador, que sou servo? Tu lavares os pés a mim? Mas o Senhor Jesus com sabedoria respondeu, o que eu faço não tu sabes agora, mas tu depois compreenderás. Aleluias! O Senhor está te dizendo que agora você não vai saber por que você está passando por isso, mas lá na frente você vai saber. Aleluias! Glórias a Deus! Irmãos, eu sei que quando eu estava no mundo, a minha vida não era controlada pelo Senhor Espírito Santo. Nunca foi. A minha vida não era controlada
pelo Espírito Santo. A minha vida era controlada pelos meus amigos. O meu prazer não estava na casa de Deus. Eu nunca deixei de ir na igreja. Eu ia sempre. Terça, quinta, domingo. Ia no culto de jovens, que era o sábado. Mas eu ia porque eu gostava de ir na igreja. Eu sempre gostei de ir na igreja, de estar lá louvando. Mas foi exatamente o que eu disse aqui. Eu vivia por aparência. Porque eu ia na igreja. Eu ia na terça, na quinta, no sábado. Quando tinha, eu ia no domingo. Mas depois, como é que era a minha vida quando eu estava na escola? Quando eu estava na escola, eu não tinha boas notas. Quando eu estava na escola, o meu testemunho não era bom. Quando eu estava na escola, o que mais me interessava eram os meus amigos, era sair com os meus amigos, eram as minhas amigas. Quando eu estava na escola, o que mais me interessava era o meu namoradinho, com quem eu ficava. Quando eu estava na escola, o que mais me interessava era talvez fumar ou beber. O que eu queria não era servir a Deus. O que eu queria não era estar na casa de Deus. Mas quando eu entreguei o meu caminho ao Senhor, quando eu confiei no Senhor, quando o meu prazer agora está no Senhor, meu irmão, tudo mudou, eu mudei. No outro dia, eu estava passeando com uma amiga da minha outra igreja por Lisboa, e nós fomos sair porque ela ia para outro país. Nós estávamos conversando e ela estava assim, eu estava falando para ela das coisas que eu estava vivendo, e ela estava assim. Ela estava vendo que eu estava diferente, que eu já não era aquela menininha que antes a única coisa que importava era que roupa que ia vestir, que por sinal eram muito curtas, que hoje quando eu olho eu tenho vergonha, hoje quando eu olho eu sinto vergonha. Mas ela estava vendo que aquela menina já não existia. E depois, quando ela chegou no restaurante, ela falou: Geraldo, eu estava caminhando, eu levei uma surra de Bíblia pela sua filha. Eu não estou entendendo quem é essa menina, porque não é a Lorena que eu conhecia. E eu sei, irmãos, que eu estou diferente. Claro que eu preciso mudar muito, porque como todos, eu sou pecadora, eu falho, eu erro. Mas nós nunca vamos ser perfeitos, porque o único perfeito aqui é Jesus. Mas a nossa mudança é constante. A minha mudança é constante. E todos os dias nós temos que procurar ser melhores. Então, meu irmão, nesta noite eu quero te dizer: entregue o teu caminho ao Senhor. Você jovem que está me ouvindo agora, entregue o teu caminho ao Senhor, porque é a melhor coisa que você faz. Talvez alguém esteja me ouvindo agora, talvez esteja um jovem ou uma jovem que não respeita os seus pais, que o seu caminho não está totalmente entregue a Jesus. Mas neste momento eu quero te convidar: entregue o seu caminho ao Senhor e saiba que é a melhor coisa que você vai fazer. Um exemplo que nós temos de um jovem que entregou a sua vida a Jesus foi José. José, que é o versículo dessa noite, é Gênesis, capítulo 41, 52. E diz, como o Gustavo leu, e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Irmãos, todos nós conhecemos a história de José, mas resumindo, para quem não sabe, ele era um jovem, filho de Jacó. Ele tinha 10 irmãos, depois nasceu ele e Benjamim, ou seja, ficaram 12. E José era o filho da velhice de Jacó. E por isso Jacó o amava mais, a ele e a Benjamim. E o que aconteceu? Os seus irmãos o invejavam. Ainda jovem, queriam matá-lo, porque tinham inveja dele, sabiam que ele era especial. E depois, como sabiam isso, eles planejaram matá-lo. Só que, entretanto, eles acabaram por vendê-lo. E venderam-no para um mercador de escravos que ia em direção ao Egito. Chegando ao Egito, Potifar o comprou, que era um homem rico e poderoso. E Potifar viu que José, ele tinha alguma coisa diferente.
porque tudo que ele tocava prosperava. E então, o que ele fez? Ele falou: José, você hoje está autorizado a tocar em tudo na minha casa. Só tem uma coisa que você não pode tocar: a minha mulher. E José não queria a mulher de Potifar, mas a mulher de Potifar queria José. E isso, meu irmão, causou uma calamidade. E um certo dia, não estava ninguém em casa de Potifar, só estava José e a sua mulher. E a sua mulher disse: vem, José, deita-te comigo. Mas José disse: não, eu não vou fazer isso. Então, a mulher de Potifar gritou, José fugiu, só que, entretanto, ela agarrou a capa de José e gritou, e depois ela ainda gritou mais alto e disse: vejam o que José queria fazer comigo. Ele queria me abusar, mas na verdade não era isso que estava acontecendo. Depois disso, Potifar mandou José para a cadeia. José foi para a cadeia, mas chegando lá, o chefe dos escravos percebeu que José tinha algo de diferente, porque tudo que José tocava prosperava. E então, o que aconteceu? Ele colocou José como chefe dos escravos. E depois aconteceu que o copeiro e o padeiro do faraó tinham sido presos. Ambos tiveram sonhos, e José interpretou os dois. Passado 3 dias, tudo que José falou aconteceu. E, entretanto, depois de 2 anos, o rei teve um sonho. E José, novamente, foi interpretar o sonho do rei. E José acertou, porque Deus lhe deu revelação do sonho, interpretação do sonho. E o próprio faraó reconheceu que José tinha o Espírito de Deus, que José era diferente, porque tudo que ele tocava prosperava. E, entretanto, o faraó colocou José como o governador do Egito. Somente quem estava acima de José era o próprio rei. E o sonho, como todos sabem, a interpretação do sonho era 7 anos de prosperidade no Egito e 7 anos de escassez. 7 anos de fome. Passaram 7 anos de prosperidade, vieram 7 anos de fome, e Jacó pediu aos seus filhos para irem ao Egito buscar comida. Quando eles colocaram os pés na frente de José, José percebeu que era eles. E o interessante é que José, ele não falou: eu agora vou dar o troco nos meus irmãos. Agora eles vão se ver comigo. Não. José ficou ali e disse: quem são vocês? E eles disseram: Senhor, nós viemos apenas comprar comida para a nossa família. E José, inteligente, disse: não, vocês são espiões? Eles: não, Senhor, nós espiões, jamais. José mandou prendê-los. E passado 3 dias, como José era um homem temente a Deus, ele disse: o resto, deixe um dos seus irmãos aqui, o resto volte e leve mantimentos para a sua família. Mas eu só soltarei esse um quando o seu irmão mais novo vier. Entretanto, eles foram, contaram para Jacó. Jacó disse que não, só que depois percebeu que outro filho estava em risco, e ele deixou. Benjamim foi. E perceba como tudo dá a volta na vida de José. Depois dele ter sido maltratado quando era jovem, mesmo assim, ele continuou acreditando e confiando em Deus. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, todas as coisas ruins que aconteceram na vida de José, ele continuou temente e acreditando que Deus seria com ele. E José, ele era especial porque em tudo ele via que Deus estava com ele. Em tudo ele via a mão de Deus. E por isso ele não desesperava, porque ele sabia que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E ele é um exemplo perfeito de pessoa que entrega o seu caminho ao Senhor e confia no Senhor.
E nesta mesma noite, eu quero te dizer, meu irmão, entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele, porque tudo ele fará. Este versículo não está dizendo, confia no Senhor e o Senhor irá te dar isto. Confia no Senhor e o Senhor irá fazer metade. Confia no Senhor e o Senhor irá te dar 1/3. Não, este versículo está dizendo, confia no Senhor e tudo ele fará. Tudo ele fará. Irmãos, eu estou muito feliz, porque estar aqui nesta noite, pregando e falando do amor de Deus, é um privilégio. É uma responsabilidade. E eu estou feliz porque isso era uma promessa de Deus. E Deus, Ele quando promete, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem que se arrepende, mas Ele cumpre. Ele cumpre aquilo que Ele promete. Ele está cumprindo na minha vida hoje o que Ele falou há muitos anos atrás. E eu quero agradecer neste momento. E eu quero dizer para você que são 3 palavrinhas que nós temos que ter na nossa vida. Meu irmão, se você quer ter uma vida vitoriosa, se você quer ser vencedor, se você quer ter uma vida de sucesso, são só 3 palavrinhas. Deleita-te no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e confia no Senhor. Amém? E não deixe, mais uma vez eu te digo, não deixe que nada tome o lugar de Deus no seu coração. Eu sou uma jovem que eu escolhi confiar, eu escolhi servir e obedecer de forma total, concisa e absoluta ao Espírito Santo. Amém? Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Aleluia. E neste momento eu quero estar agradecendo a minha oportunidade.